mesma coisa, né, com todos. O que existe é muita evidência clínica, sobre o cuidado paliativo, mas como fazer ele com cada paciente, como, escrever, discutir e atuar num plano de cuidado, isso é muito individual para cada paciente, para cada família. Deixa eu ver se eu consigo eu peguei aqui uma aula e eu vou só compartilhar com vocês um vídeo que também eu podia ter compartilhado de uma outra forma, mas eu terminei que fiz isso e agora eu não estou achando. Espera só um minutinho. Deixa eu estar aberto aqui. É porque acho que está abrindo, Veca, na sua página. Deixa eu ver aqui, compartilhar a tela. Agora eu acho que abriu na minha. Aqui está aparecendo para mim, seu compartilhamento. Tá. Eu vou aumentar ele aqui e vou colocar aqui para rodar.
Eu gostaria de começar dizendo isso. A gente não pode nunca se colocar no lugar do outro, né? Porque é impossível a gente saber como seria, como faríamos se estivéssemos no lugar do outro, porque na verdade nós não estamos. Mas eu acho que a palavra, acho que Dai depois vai poder falar sobre isso, acho que a palavra para quem quer falar de cuidado paliativo é compaixão. É muito mais, vai muito além, de empatia, né. É muito importante a gente empatizar com o outro, mas a gente precisa ser compassivo com a dor alheia. E é isso que o cuidado paliativo traz, né, é a escuta, é o cuidar. A gente a gente não estudou, a gente não se formou para curar. E se isso for possível, fantástico. Mas nem sempre isso é possível. Mas quando isso não é possível, a gente, faz o outro extremo, que é a obstinação terapêutica a qualquer custo, porque é muito difícil para a gente aceitar a morte, a nossa morte, e a gente, quando não aceita do nosso paciente, a gente está se espelhando no outro, né? A gente está entendendo que se o nosso paciente morre, quem morreu fomos nós, né? A gente não quer se encontrar com esse tema, com esse momento, com essa hora, e aí a gente custa a entender que chega, que uma vida inteira vivida é exatamente o tempo de vida que eu tenho. E é isso que a gente precisa entender. E aí eu vou até trazer para nós, né, que trabalhamos com neonatologia, uma vida inteira de um bebê nosso, às vezes são 18 minutos, né, 15 minutos, 10 minutos, né. Às vezes nem é o minuto cronológico do nascimento, mas é o tempo, em que ficou na barriga da sua mãe. Então, acho que talvez seja esse o caminho de entender que o nosso papel é de cuidar, de dar escuta, uma escuta verdadeira, uma escuta compassiva, uma escuta empática, é impedir que o paciente sinta dor física, né? Isso não rola. O paciente não pode sentir dor física, né? Mas a gente precisa entender esse paciente como um todo. Ele não é uma doença, mas ele é um ser humano, uma alma que tem uma doença que precisa ser cuidada. Então, quando a gente entende isso, a gente sai do lugar de tratar o câncer, mas a gente vai para o lugar de tratar Dona Maria, que tem o câncer de mama, né. Então é diferente de tratar o câncer do leito 5, quando eu digo que eu vou tratar o câncer de Dona Maria, eu vou cuidar de Dona Maria, que tem um câncer de mama. E o cuidado paliativo é isso, é exatamente isso. A gente não tem uma intenção de curar sempre, que isso não é sempre possível, mas a gente tem uma forte intenção e determinação de oferecer cuidado físico, espiritual, social e psicológico para o paciente e para a sua família. Tenho a impressão que é isso, mais ou menos. O Ministério a Organização Mundial da Saúde, ela traz isso, deixa eu ver se está aqui a questão né, dos conceitos, é porque, como a gente não é para dar aula, né, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho aqui, quer que te passe? Aqui, botei aqui. Ah, pronto. Então, né, é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Essa é a definição de cuidado paliativo. Nós não estamos nem adiantando e nem protelando a morte de ninguém,
E essa semana eu ouvi uma coisa lá no meu curso de capelania que me fez pensar. A gente fala muito, né, em de não fazer nada, de não ter mais nada para fazer, então eu vou chamar o cuidado paliativo, mas algo que nós paliativistas falamos muito é que oferecer conforto, como se a gente, nós profissionais de saúde, não faz, a gente faz isso todo dia. Mesmo que a gente queira curar alguém, a gente trata, né, os nossos pacientes para oferecê-lo também, oferecer para eles também conforto. Então, acho que vai muito além de sair desse papel simplista de achar que que a gente é capaz somente de oferecer conforto. Tá muito mais além disso. E aí, eu acho que vale a gente pensar, nós somos seres muito complexos, né, mas não somos complexos no sentido de complicados, nós somos complexos no sentido da complexidade que é a mente humana, né, o interno de cada um de nós. E se a gente lida com complexidade, eh nós somos chamados a abrir o leque do nosso entendimento da complexidade do humano e que nós não podemos cuidar do outro se a gente se engessar, entendendo que o nosso cuidado parte daquilo que a gente acredita que é bom para nós, porque nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos falando do outro. Então, o "se", ele não existe no cuidado paliativo, "se fosse comigo". Hoje o marido de uma paciente me disse: "Se fosse com a senhora", e o que a gente estava discutindo sobre o diagnóstico do neném. Então, não é comigo. Então, não existe essa possibilidade do "se", porque a gente não sabe. Se fosse comigo, o que eu faria? Então, a gente não volta ao passado. O passado, ele serve para que a gente olhe para ele e construa legados que nos fortaleçam a vivenciar o nosso presente e pensar na possibilidade de um futuro que a gente possa ter, porque ninguém sabe, o dia de amanhã. Acho que é isso. Você quer complementar alguma coisa, Dai? Eu vou descompartilhar aqui, tá? Eu acho que só para lembrar, assim, do ponto de vista conceitual, que geralmente a gente sempre fala um pouco, né, de onde é que vem o termo paliativo, né, que vem de pallium, que é um manto que protegia os cavaleiros das intempéries. Então, o paliativo nada tem a ver com fazer mais ou menos ou meia boca. O paliativo tem a ver com proteção, com cuidado. Então, acho que a primeira barreira que a gente tem que vencer é algo culturalmente colocado de que o paliativo é algo meia boca, ou de que o paliativo ele só precisa ser chamado no momento onde, entre aspas, nada pode ser mais feito, ou nada poderia ser mais feito, e às vezes esse nada poderia ser mais feito é praticamente no estágio final de vida, né? E o cuidado paliativo, ele tem indicação de ser chamado a partir do momento que você tenha qualquer doença que ameace a vida. Já tem indicação de ser chamado. Outra coisa é que o cuidado paliativo, ele não é contrário necessariamente, ou ele não é aquele cuidado que vai deixar de fazer determinadas coisas. Pode haver um tratamento curativo associado a um cuidado paliativo, e no futuro, se não houver mais sentido utilizar o cuidado curativo, porque aquele cuidado curativo ele não traz respostas, possa ser que você tenha o cuidado paliativo de forma exclusiva, mas eles não são, o cuidado paliativo e o cuidado não paliativo, digamos assim, o tradicional, eles não são inimigos, onde um está, o outro não precisa estar. Muito pelo contrário, o que a gente tem visto é que quanto mais precoce se coloca
essa indicação, né? Quanto mais cedo a gente traz o cuidado paliativo para as situações onde a gente tem doenças que ameaçam a continuidade de vida, mais esse paciente vive, né? E a outra velha frase que é: não tem mais nada o que fazer, chame cuidado paliativo, como se o cuidado paliativo não pudesse oferecer nada. Quando a gente começa a trabalhar o cuidado paliativo, eu acho que a gente sai de uma situação de muitas impossibilidades para uma situação de várias possibilidades. E eu acho que isso é uma das coisas que mais, de certa forma, me encanta no cuidado paliativo, porque, de repente, eu cheguei num local onde parecia que eu não tinha mais nada para fazer, e, de repente, eu vejo que eu tenho muitas coisas ainda para serem feitas, que não é a mesma forma de cuidar que existia na medicina curativa, com o objetivo de cura, mas que eu posso utilizar, inclusive, esses princípios na medicina que é curativa, né? Então, eminentemente, até quando Verônica me convidou Lília para vir, eu perguntei assim, se a gente fosse parar para pensar, é até redundante colocar que o cuidado paliativo, ele é multidisciplinar. E é redundante porque ele nasce multidisciplinar e porque ele precisa ser multidisciplinar, e eu diria até mais do que multidisciplinar. Ele precisa ser interdisciplinar. Não adianta cada um realmente ficar na sua caixinha, a gente precisa conversar. Deixa eu deitar na roupa, depois eu já falo com você. Não adianta cada um ficar na sua caixinha. A gente tem que conversar realmente entre as várias especialidades, porque o sofrimento humano, ele é multidisciplinar. Ninguém consegue dar conta do sofrimento humano sozinho, a gente precisa realmente dessa colaboração das várias expertises, né? Então, acho que ficaria um pouco nisso aí. Eu até vi aqui, Dai, né? Eu ia até perguntar, na verdade. Então, e você acha que acabou de responder em que momento o que fazer se transforma em não fazer nada? Né? Essa é uma dúvida assim, que a gente fica na hora que você está vivendo aquela situação, dá aquele meio assim que o que eu penso hoje, Vel, é que o não fazer nada não existe. Não existe o não fazer. E isso é de uma potência imensa, porque a gente aprendeu o não fazer nada. Uma analogia, né, que eu penso é o seguinte: nós aprendemos cestos de conhecimento. Então, quando a gente tem essa educação, que ainda é uma educação mais curativa, digamos assim, ainda, sobretudo na faculdade de medicina, eu não sei como é nas outras formações, mas eu acho que psicologia não é tanto, mas eu imagino que talvez na físio possa ser um pouco mais também. Então, a gente aprende aquele cesto de cuidado. E aí, quando a gente, para aquele cesto, não tem mais nada dentro daquele cesto, até a gente ser apresentado a um outro cesto, que é o cesto do cuidado paliativo. E nesse cesto do cuidado paliativo, não existe não fazer nada, porque sempre é possível se fazer alguma coisa. E esse alguma coisa é a presença real e absoluta. E a presença real e absoluta é você realmente estar o que Cicely Saunders colocava, que é o que a gente vê naquele livro Verlaine, né? Que é estar junto e estar realmente junto. Então, isso é algo que é sempre possível. E quando a gente estuda o cuidado paliativo, dividindo mais ou menos de forma didática, a gente teria pelo menos 4 dimensões a tratar. A gente teria a dimensão física, a gente teria a dimensão emocional, a gente teria a dimensão social e a gente teria a dimensão espiritual. Então, a gente vê o quanto de coisa que a gente pode fazer em cada uma dessas dimensões. Então, entre um dos princípios, digamos assim, que a gente tem é controle primoroso dos sintomas. Então, você pode não trazer a cura para o câncer de alguém, mas você pode aliviar a dor.
E você precisa aprender a fazer esse controle de dor, controle de dispneia, controle de vômitos, controle de secreção. Isso é só uma parte, que é a parte física. Mas muitas vezes o paciente ele tem junto disso um outro sofrimento, que é um sofrimento espiritual. E o espiritual a gente vê que não é só relacionado com a religião, né? A religião ela é uma forma de se manifestar a espiritualidade. E se a gente pudesse colocar de forma mais simplória, se é que isso é possível, espiritualidade seria sentido de vida. Então, pense o que é você conversar com um paciente e buscar nele qual que é o sentido de vida nele, porque ele está doente, mas ele não morreu, ele está vivo, e até o último momento ele está vivo. Então, o cuidado paliativo, ele se preocupa disso, tanto quanto ele se preocupa de cuidar do cuidado da dor física. Então, ele cuida da dor física, obviamente, porque sem dor, com dor, melhor dizendo, não tem como você pensar em mais nada, você precisa contemplar e melhorar essa questão física, né? Mas uma vez controlada a questão física, você vai ver todas as outras questões. Então, a gente tem, às vezes, pacientes numa situação social muito difícil. E no seu cuidado paliativo, você vai ter que pensar, então, qual a rede de apoio que vai ajudar aquele paciente? Isso também é cuidado. Porque naquele momento, talvez a maior preocupação daquele paciente seja ver com quem é que vai deixar aquela filha, para quem trabalha, né, com pessoas maiores, com quem é que vai deixar aquele filho ou aquela filha. E aí entra esse aspecto que também é um aspecto de causa de sofrimento, né? Ninguém adoece sozinho, você adoece junto com a família, junto com sua rede de apoio, então você não está preocupado apenas em cuidar do paciente, você está preocupado em cuidar de todo o entorno dele. Então, é muito amplo, e isso só é possível através realmente da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade. De repente a gente vê que o que a gente fazia era um pedacinho só, e que com cuidado paliativo, embora você não traga cura, você traz todas essas outras coisas, né? O físico, o espiritual, o social, o emocional, e é algo realmente holístico, e é algo realmente completo, e é por isso que a gente não trata a doença, é por isso que a gente trata o doente, é por isso que por mais que a doença, aquela velha frase, por mais que a doença seja mesmo, ela é vista completamente diferente, porque cada ser humano é único, né? E dentre essas coisas do cuidado paliativo, o que a gente mais vê é a importância também da comunicação. A nossa palavra também é remédio. E é remédio que traz efeito colateral. É remédio que precisa ter doses para ser tomada, porque se você der uma dose muito alta, muito grande, você pode realmente trazer malefícios. Então, a gente passa a aprender melhor de como usar essa palavra, né? O que a gente pode dizer para não ferir, para não deixar mais difícil o que já é difícil. Então, todas essas questões são consideradas no cuidado paliativo. Então, não tem como não ser multidisciplinar e mais do que isso, interdisciplinar, porque de repente aquele paciente, ele não vai conversar comigo, que sou médica, ele vai conversar com a técnica que está ali mais junto, ele vai conversar com o fisioterapeuta que tem uma vivência muito próxima de estar fazendo ali a fisioterapia motora respiratória, então ele se abre e de repente ele vai falar aquela coisa do sofrimento que o paciente está sentindo, e que se não existir interdisciplinaridade, se não existir escuta, a gente vai passar por isso batido e não vai fazer o nosso acompanhamento realmente como um manto que protege nesse sentido, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Mas acho que as pessoas podem perguntar mais. Acho que eu falei muito. Eu queria só complementar, antes de responder a Brenda, o que dá e traz. Quando a gente fala do cuidado, a gente não está falando de ser paternalista, de novo. Nós não estamos falando de nós estamos falando do outro. Nós estamos cuidando do outro, entendendo qual é, ou pelo menos tentando entender qual é o desejo do outro e dando dignidade ao outro naquilo que ele acredita, não é no que eu acredito. Então, o cuidado paliativo, ele pressupõe que nós possamos nos despir de qualquer tipo de preconceito,
qualquer tipo de pensamento de que o outro que eu cuido precisa se encaixar naquilo que eu acredito. E uma coisa que nós, profissionais, precisamos entender, e a gente, quando está estudando luto, tem uma analogia que eu acho muito interessante, é sobre o luto e o andor. Vocês já ouviram falar o andor, aquele negócio que segura o santo? Já ouvi quando anda na procissão, não tem assim, parece uma bandeja suspensa que bota aqui no ombro e o santo vai em cima. Aquilo para a gente que estuda luto nos remete o seguinte: o sofrimento é algo muito doloroso, mas ninguém consegue passar pelo sofrimento sozinho. Ele precisa de ser segurado. Ele precisa de que várias pessoas segurem o andor para você transportar o significado que naquele lugar ali é o santo da procissão que a gente acredita. Mas trazendo o andor para a vida da gente, nós somos o andor, né? Nós somos o andor. Na verdade, nós somos as pessoas que seguramos o andor, que é a dor do outro, e mostramos a eles: você não está só. Em nenhum momento você está só. E eu estou aqui com você. Mas esse não está só tem uma ligação direta com você não está só e eu respeito o seu desejo. Porque você não está só, mas você tem que entender aquilo que eu quero e se adequar à caixinha que eu acredito, é isso que é a dificuldade. E a gente pensa que fazer tudo para um paciente é curá-lo, é dar remédio, é entubar, é, sei lá, massagear, e vamos lá, fazer milhares de cirurgias desnecessárias. E quando eu digo desnecessária, ela pode ter até uma indicação, mas ela tem um efeito. Qual é o significado disso? Isso vai trazer a vida do paciente ou ele está no curso natural da morte? Porque a morte faz parte da vida. A diferença da gente que faz cuidado paliativo é como se morre. E quando a gente fala como se morre, aí a gente vai ter que se remeter a como se vive. Porque para eu morrer, eu preciso ter dignidade na minha vida. Para eu ter dignidade na minha morte, eu preciso ter dignidade em vida. E é disso que se trata. É entender que a gente não consegue impedir que ninguém morra, mas a gente consegue impedir que o ser humano sofra desnecessariamente até o dia da sua morte. Tem um professor, ele é enfermeiro, ele é paliativista, e ele dá sempre esse exemplo, que ele trabalha em comunidade. E um dia ele chegou na comunidade, e, 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 e os traficantes, né? Porque lá no Rio de Janeiro você não pode entrar em qualquer lugar. E disseram: olha, tio, ali naquela casa mora um senhor, tem alguns dias que ele não abre essa porta, e a gente está sentindo um cheiro diferente. E aí, ele contando, né? Isso não é uma história minha, estou repassando para vocês. Ele, se vocês abrirem a porta, eu entro, porque ninguém entra na porta dos outros, numa comunidade dessa, no Rio de Janeiro, sem permissão. E aí eles disseram: tudo bem, a gente vai abrir. Eles abriram, e então veio, né, um odor terrível, insuportável, mas eles respiraram e entraram. Encontraram um senhor deitado numa cama, naquela situação de alguém que caiu, desmaiou e que não tem apoio, sendo comido por ratos, né? Então, eles tiveram muito trabalho para tirar aquele tanto de ratos, para poder levar esse senhor para o hospital, para poder limpar esse senhor, para cuidar das feridas, porque os ratos comiam a boca desse senhor. E ele foi a óbito 2 dias depois. E aí ele conta que eles sentaram para conversar, porque isso foi, ele disse, isso foi um
impacto para nós da equipe, que eles são 4, 5 que fazem visita, e a pergunta deles é: por que que nós não percebemos isso antes? Por que que nós não tratamos disso antes? Por que que esse senhor está nesta comunidade que a gente trabalha e a gente não percebeu? E é isso que com esse exemplo, eu quero dar para vocês um ensinamento que eu acho que é um ensinamento que é para mim, talvez não sirva para vocês. Por que que a gente não percebe? Por que a gente não percebe que nós, enquanto profissionais, estamos invadindo o espaço do outro sem uma escutativa para entender onde está o meu sagrado, onde está o significado da minha vida? E eu quero ajuda, sim, mas eu preciso de ajuda naquilo que eu acredito. E a gente faz, sabe o quê? Ó, estou tentando te ajudar, mas você parece que não quer. Por que que a gente diz isso? Porque a gente quer ajudar de acordo com a nossa crença. Mas é diferente. A gente precisa ajudar de acordo com a crença de quem está sendo ajudado. E isso não é uma coisa fácil, porque a gente traz o nosso ego, a nossa irritação, a nossa o nosso entendimento de que a gente sabe mais do que o paciente. E é isso, o paciente, ele é quem dita a história do cuidado. E a gente vai escutando e encontrando qual é a melhor forma de cuidar daquela pessoa. Você quer respondendo, Brenda, agora, Lilian? Está com a pergunta aí. Tem uma pergunta aqui, Lio, de Brenda, assim, como se comunicar com o paciente sem dar esperanças? Eu espero que você Brenda, nunca aprenda isso, não, né? Eu então, espero que você nunca aprenda a se comunicar com pacientes e não dar esperanças a ele. a esperança jamais deve ser tirada de um ser humano. Nós precisamos de esperança para viver, da crença do milagre. Agora, como é que eu dou uma notícia de que ele vai morrer? Mas eu não estou tirando a esperança dele, eu estou dizendo, e a gente se prepara para isso, que ele vai morrer, ou que o filho dele vai morrer, ou quem ele ama vai morrer. Isso precisa ser dito, né? A esperança faz parte do ser humano. Então, se ele lhe perguntar, eu nem sei se é assim que você, se é isso que você quer ouvir, mas o senhor vai morrer. Ai, doutora Brenda, mas será que tem um remédio que eu possa tomar, assim, naquilo que a gente conhece da ciência? Não. Infelizmente, eu gostaria de lhe dar uma outra notícia. Eu também sinto muito com isso, mas daquilo que a gente conhece da ciência, dos trabalhos, e não é para a gente ficar falando termos muito médicos, não, tá? Não. Baixou um pouquinho o seu som, Lio. Verdade, prof, tá sem áudio. Tá ruim agora? Melhorou? Tá baixo o som. Eu estou no mais alto, vê se Aí, melhora. aí agora melhorou um pouco mais. Acho que foi a posição. Então, assim, esperança a gente não tira, crença no milagre a gente não tira. A gente só precisa, Breno, mostrar para o paciente que a gente tem uma balança, sabe? Acho que isso é bem didático. A gente tem uma balança. E nessa balança está uma parte, que é aquela parte da medicina, que é a parte da ciência, que é a parte científica, da evidência científica, e a outra parte é a parte do milagre, da esperança, da fé, do significado de vida daquela pessoa, o sagrado daquela pessoa. Não tem nada de errado você dizer a um paciente que ele está morrendo e ele dizer, doutora, mas eu tenho fé em Deus e só Jesus pode mudar isso. Ele é quem faz milagre, e é verdade. A gente tem que concordar com isso. Por que que a gente vai discordar? Se o milagre acontecer, a senhora vai sobreviver. Mas assim, e eu também vou ficar muito feliz se isso acontecer. Mas eu preciso lhe dizer que o que eu conheço
da ciência. Eu sinto muito, mas eu não posso lhe dar, dizer outras coisas a mais. Não tem um outro tratamento. Depende muito do que vem de lá do paciente, né? Mas a gente não tira esperança de ninguém. A gente até ajuda nisso, porque isso faz bem. Isso é diferente de enganar, é diferente de omitir, é diferente de não dizer, sabe? A gente precisa ter coragem para dizer. E para dizer, olha, sinto muito, mas você vai para o céu. Que negócio de céu é esse? Do que nós estamos falando? Nós não vamos para o céu, nós vamos morrer. Agora, depois que a gente morrer, o lugar que a gente vai é outra história que não cabe a gente, médico ou qualquer profissional de saúde, fazer considerações. Isso depende da crença e de cada um, né? Então, olha, seu filho descansou, seu pai descansou. Que negócio de descansar é esse? Que conversa é essa? Descansou de quê? Eu não quero morrer, bicho. Então, você vem para cá me dizer que eu descansei? Eu não quero descansar. Então, se é para descansar, eu não quero descansar. Entende? Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas a gente não tira esperança, a gente fala a verdade. Agora, é uma verdade cheia de compaixão, é uma verdade cheia de permissão de que você pode acreditar no que você quiser, e isso não está errado, e isso não tem que dar raiva para a gente, porque eles não estão contra a gente, não estão sem entender o que a gente está dizendo. Quando um paciente diz, mas Deus faz milagre, pronto, entendeu? Olha, a senhora está me dizendo que na medicina eu vou morrer, mas Deus pode fazer o contrário, e pode. Quem disse que não pode? Né? Então, assim, a gente não tira esperança, não. E existem milhares, se você entrar na literatura hoje, eu estava até dizendo a Dai esses dias, e milhares de trabalhos científicos que falam da esperança, e tem uma enfermeira, uma professora, doutora, em Portugal, eu não me lembro o nome dela agora, mas eu posso passar para a Veca depois. Eu devo ter uns 25 artigos dela, fantásticos sobre esperança. E é muito legal, porque isso faz parte desse tratamento dessas 4 dores que a gente traz e que Dai falou e que eu disse no início. A gente trata do espírito, da mente, do corpo e das questões sociais. E tratar do espírito é falar de fé, de milagre, de esperança. Não sei se eu consegui te responder, Brenda, mas eu estou aqui aberta para tentar. E é assim, né, Lilia, quando a gente lida também com bebês que não se comunicam, assim, não se comunicam, né, verbalmente, a gente vai passar isso para os familiares também, Para né? ele também. E assim, muitas vezes para ele entender, ela acabou de nascer, por que que tem que morrer agora? A vida estava chegando e você está me dizendo que agora ele vai morrer. Como é que vocês, dentro da experiência de vocês, lidaram com isso? Seja dar em sala de parto, né? Numa criança que já nasce mal formada, com, né, uma perspectiva mais Porque restrita, seja lida. a gente lida com dizer olá, eu nasci, adeus, eu estou morrendo. Nós lidamos com isso, né? Tanto eu como Dai, todas as pessoas que trabalham com a perinatologia. Mas eu acho que a resposta que mais se aplica a isso é entender que o tempo de vida, ele não é cronológico. O tempo de vida é o tempo que você tem para viver sua vida inteira. A minha vida inteira, por hora, são 61 anos. A vida inteira de um bebê pode ser 18 minutos. O que eu faço com 18 minutos? Como é que eu dou uma vida inteira de 18 minutos para esse bebê e para esses pais? É disso que se trata o nosso trabalho. É de fazer valer verdadeiramente 18 minutos intensamente de vida. E uma coisa que é importante para qualquer ser humano é que você tenha começo, que você tenha jornada e que você tenha um desfecho. E a gente trata dessa jornada e dá dignidade ao começo e ao desfecho. E é isso que a gente faz. Então, a gente tem que se adequar ao tempo de vida que o neném tem, para que esse neném possa exercitar da melhor forma seu tempo de vida e para que a gente ofereça para essa família, pais e família estendida,
irmãos, avós, amigos e todo mundo que foi importante para esses pais, a melhor forma de viver esse tempo. Então, para mim, a vida é o tempo inteiro de uma vida, que não importa cronologicamente. Ninguém ama mais ninguém porque viveu 60 anos ou porque viveu 1 hora. Isso não é verdade. O que a gente percebe no luto dessas famílias é que eles não tiveram tempo para elaborar o nascimento e a morte. É tudo muito grudado. Aí cabe a nós, profissionais do luto, elaborar essa história com eles. Mas a vida inteira desse neném é esse aí, é esse tempo que ele tem aqui. A gente tem que transformar isso em algo digno, valoroso, importante, potente para esse neném, sem sofrimento físico, e para essa família, e ajudá-los a construir esse processo, porque o luto não é um movimento, o luto não é um acontecimento, o luto é um processo de vida. E nesse processo a gente vai encontrar muitas outras perguntas. E o processo tem cura, né? É um processo. A pessoa, ela se cura do seu processo de luto. Isso não quer dizer que ela não vá sofrer por muito tempo, que ela não vá lembrar. E nem é isso que a gente quer. A gente que trabalha com luto quer que se lembre mesmo, afinal de contas, esse fato existe, né? Esse fato existiu, houve essa história. Por que eu vou me desfazer dela? Só porque dói? Então, é o entendimento do que é vida, é o entendimento do que é morte. O cuidado paliativo traz a gente para um outro lugar, de novos conceitos, de novas visões de vida e de morte. Acho que lendo melhor aqui a pergunta da Brenda, eu acho que talvez a forma de eu entender, eu acho que foi assim que ela quis colocar, era como se comunicar com o paciente, não seria assim, sem dar esperanças. Eu inicialmente li assim, mas eu acho que você queria colocar sem dar falsas esperanças, né? Acho que era isso mais ou menos que você queria perguntar. E aí eu lembro de uma situação contada também por esse profissional que Lília colocou, esse enfermeiro, que me chamou bastante atenção. Era um casal jovem e um oncologista que acompanhava percebia que o rapaz, que era quem tinha um câncer, estava piorando e iria morrer, só que tanto ele, o médico que acompanhava, quanto os enfermeiros não tinham coragem, não conseguiam lidar com a situação de falar para ele de que ele iria morrer. E nessa história, várias vezes, diz que ele perguntava, ele se sentia como que não estava melhorando, e há quem coloque, e a gente, quando vai estudar, vê isso, de que quem vai morrer sente que vai morrer, e ele questionava isso, e era sempre reafirmado pelos profissionais de saúde, não só o médico, como o enfermeiro, e acho que, não lembro se tinha fisioterapeuta também, diz, não, você é muito jovem, você não vai morrer. E a companheira, uma das grandes mágoas que ela ficou foi justamente disso não ter sido colocado às claras, porque ela entendia que se aquilo fosse colocado às claras, ela conseguiria fazer uma elaboração dentro do que era possível, dos planos e dos desejos que ela queria ter feito com esse companheiro antes dele falecer. Então, eu acho que dar falsas esperanças a gente nunca deve, porque isso é mentir para o paciente, né? Então, a gente não deve mentir. Mas a forma de falar, de fato, foi como Lilian colocou, a gente aprende fazendo e estudando, né? Eu acho que é das duas formas, estudando as técnicas e fazendo e vivenciando, para que essa forma de ser colocada, essa comunicação, de que ela realmente seja compassiva. E dentro da compassividade, um dos elementos muito importantes é a sua autoconsciência. Então, por que é tão difícil para a gente, nesse nosso mundo
ocidental lidar com a morte do outro, porque ela evoca a nossa própria morte, e evoca a morte daqueles que a gente ama, né? E isso causa sofrimento. Então, muitas vezes, talvez seja difícil, em determinada situação, para aquele profissional colocar o que seria, entre aspas, vamos dizer, uma verdade, tirar as esperanças, porque aquilo reverbera nele próprio. Então, mais do que nunca, eu acho que nós, profissionais de saúde, eu diria que, na verdade, não profissional de saúde, eu acho que todo mundo, se tivesse possibilidade, deveria fazer terapia, deveria se autoconhecer, e eu acho que fazendo cuidado paliativo, isso não dá para ficar para depois, porque ajuda a gente a se autoconhecendo, perceber os nossos limites, perceber as nossas dificuldades, saber pedir ajuda, e nessa compassão, nessa compassividade com o outro, a gente tentar ter um pouco também de compassividade com a gente, né? Então, uma das formas de se comunicar com o paciente, com os familiares, é através da comunicação compassiva. E dentro da comunicação compassiva, a gente aprende a se autoconhecer, a se conectar com o outro, a validar os sentimentos do outro, a entender de fato o que o outro quer, a tentar ter uma escuta que a gente chama que é uma escuta ativa, porque seria você de fato escutar o que o outro está dizendo, o que é que está por trás daquilo ali, e tudo isso exige o conhecimento e exige também um treinamento para esta comunicação e para essa compassividade, né? Então, é possível se aprender também. Gi, boa noite, chegou. Oi, e aí? Oi, Gi, boa noite. Que bom que você Oi, chegou. gente, boa noite. Gi, você quer já chegando, falando um pouquinho, né, também da sua experiência. Primeiro, faça a sua apresentação, tá? E aí depois, se você quiser colocar um pouquinho como é que está sendo essa experiência para você trabalhar, né, no ambulatório de luto perinatal, a gente gostaria de ouvir você também um pouquinho, pode ser? Pode ser, sim. Então, eu sou Giane, né? Trabalho na Climério desde 2015, mas eu acho que levou um longo tempo para começar a me inserir nesse universo, né? Da questão da paliação. Acredito que mais agora a questão do luto mesmo perinatal, né? Acho que uma coisa está ligada à outra, na verdade, né? É uma continuidade, eu acho, do trabalho da paliação, né? Que eu acho que não se esgota no momento em que essa família tem a situação do óbito do bebê, né? Eu acho que seria até muito cruel se a gente deixasse que essas famílias saíssem, né, nesse vazio, né? Eu comecei a perceber a necessidade a partir daí. Mas, enfim, quando eu entrei na Climério, eu via muito a vida, sabe? O nascimento. Eu não conseguia enxergar o quanto de dor, de sofrimento, de morte, né, que existia no universo daquele espaço, sabe? Era como se, eu acho que começar a estudar sobre o luto e me aproximar desse universo da paliação, acho que muito em função também da minha própria vivência pessoal, né? Meu pai era um médico, também fazia muitos partos e entrou em paliação, e eu tive que tomar decisões muito difíceis, né? Então, eu acho que a paliação entrou em dois momentos, né? Através do convite de Lília, mas muito em função da minha vivência pessoal, né? Eu acho que eu fui, digamos, eu sempre falo, né? Quem me ensinou mesmo, assim, a vivência da paliação foi o meu pai. Então, assim, nós tínhamos longas conversas, né? Ele era lúcido. Então, assim, eu acho que eu pude fazer todo esse ciclo, né? Muito na prática, sabe? E acho que em muitos momentos eu precisei recuar do trabalho de paliação para poder dar um respiro e retomar, né? Acho que o estudo nos protege muito, né? A supervisão, o autocuidado, né? A terapia, enfim. Mas no início eu não conseguia perceber esse universo na Climério, né? E a partir do momento que eu iniciei na UTI, o primeiro dia que eu fui para a UTI, eu me deparei com a situação de óbito, né? E uma equipe completamente desorganizada diante desse óbito, né? Me lembro que
uma médica me chamava o tempo todo para perguntar se ela estava fazendo certo, né? Como se existisse uma maneira tão certa da gente falar sobre isso, né? Sem que a gente, de uma certa forma, se sentisse, né, incomodado com os nossos próprios lutos, né? Então, ali eu percebi que existia um universo muito rico a ser trabalhado, né? E daí também surgiu a necessidade do grupo dos profissionais para lidar com essas questões, né? Lília também foi uma das pessoas que incentivou a realização desse grupo. E a partir daí eu fui me deparando com muitas situações em que eu acompanhava as mães que perdiam seus bebês e que tinham muitas vezes, né, chegava e o bebê já estava na geladeira e eu precisava acompanhar, né? Então eram situações muito impactantes, sabe? E que antes eu não me dava conta de que existia esse universo, né? Que aquela mulher que estava no pré-parto, que sofria um aborto, ela também estava vivendo uma situação dessa, né? E eu falo muito da questão do luto porque eu acho que ele está muito envolvido também na questão da paliação, né? Não tem como falar de paliação sem falar de luto, né? Porque na paliação a gente vivencia muito luto antecipatório, né? Que é o luto muito voltado às questões do adoecimento, né? Então, começar a me inserir nesse universo e através da questão do convite de Lília, foi um aprendizado rico, porque eu pude organizar um pouco o meu pensamento e a minha experiência em relação à paliação, né? E depois os estudos que eu comecei a fazer também, que eu senti necessidade de fazer, né? Mas na Climera em si, o meu papel é muito, eu acho, em relação à paliação e dentro da UTI, eu acho que, apesar da gente não estar vivenciando tantas situações, né, como deveria ser feita a paliação, isso é uma pena, porque tem uma equipe muito bacana, Lília e Dai, eu acho que são maravilhosas, assim, eu sou apenas uma iniciante, né, no assunto, mas elas são incríveis e, enfim, mas a gente não está tendo muito essas oportunidades de fazer um trabalho sério e bacana, né? Mas na UTI, a questão é aproximar um pouco essa família da realidade clínica desse bebê, que a família traz muito no imaginário aquele bebê, né, que não é o bebê real quando um bebê se depara, né, quando a gente se depara com uma situação muito grave, ou uma situação que tem um diagnóstico de paliação. Eu acho que mesmo as mulheres que tinham uma situação de risco, um diagnóstico já, têm uma dificuldade de lidar com o lado concreto, né, quando esse bebê nasce, tem todas as situações que envolvem esse nascimento, né? Então, eu acho que é um trabalho de equipe, não tem como fazer esse trabalho sem o alinhamento com a equipe. É muito difícil a gente fazer um trabalho de paliação se a equipe não está alinhada, porque a gente faz um trabalho com essa mãe no sentido do luto antecipatório, eu estou falando na UTI, né? Mas a gente faz esse trabalho e o médico plantonista, a depender da forma como ele lida com a morte, como ele percebe essa morte, por mais que ele tenha um treinamento, e Lilian está podendo oferecer esse treinamento, mas ele vai esbarrar em questões que são dele, sabe? E que ele pode dizer para uma mãe, por exemplo, que ali tem uma esperança, quando, na verdade, aquele bebê já está num momento de terminalidade, né? Então, assim, isso é muito complicado, porque às vezes a mãe já está num processo de percepção, né, de que esse bebê está indo embora, e vem um plantonista e coloca uma outra ideia para ela, e ela vai se agarrar nessa ideia, evidentemente, e todo aquele trabalho da psicologia vai por água abaixo, né? Não só da psicologia, mas dos outros também, que já vêm seguindo uma linha para preparar essa família, né? Eu acho que quando a gente tem a possibilidade de realizar as conferências e fazer um atendimento, né, desde o início, né, porque o cuidado paliativo ele tem que ser feito o quanto antes, né, não é para ser, cuidado paliativo para mim não é chegar a um estágio em que o bebê já está em fim de vida e chamar o cuidado paliativo. Que cuidados paliativos, né, vão poder ser ofertados num momento como esse? Então, eu me pergunto assim, então eu acho que quanto mais cedo, melhor, mais fácil também é para essa família lidar com esse luto, né? Eu acho que as complicações que a gente vê
no atendimento no ambulatório, são muitas as famílias que não tiveram a oportunidade de passar por um trabalho de paliação. A gente teve casos muito graves, né, de síndromes graves, mas aqueles que tiveram a oportunidade de passar por um acompanhamento desde o início, a forma como a mãe, porque às vezes é uma mãe que não tem um companheiro, lida com isso, é muito diferente de uma família que é pega de surpresa, né? Então, acho que isso é algo muito importante, né? Importante a forma como a equipe lida com seus conteúdos de morte, né? E o quanto que ela vai projetar nessa família, e a questão da importância desse alinhamento, né? A falta de alinhamento e de percepção da necessidade de um bebê que já tem uma necessidade de ser cuidado de forma paliativa é muito complicado para o resultado do trabalho, sabe? É muito frustrante, eu acho, sabe? Você perceber que ali deveria ter sido feito um trabalho muito antes e que não foi feito, porque às vezes a equipe em si não consegue enxergar, né, de que esse paciente é um paciente de paliação, e mais do que isso, que paliação é cuidado, né? Às vezes você tem que abrir mão das condutas, aquela obstinação terapêutica, e poder ofertar o cuidado, que é muito, né? Mas que eu acho que isso não tem sido feito da forma como deveria, infelizmente. Eu acho que tem uma equipe para isso, mas a gente ainda está engateando muito. Esse é o que eu percebo, tá? E o ambulatório de luto, né, é a continuidade. Tem pacientes que eu atendo há 2 anos, há 1 ano, e depende de cada um, de como cada um lida com o luto. O luto é um processo, né? Ele não é uma coisa que a gente vai elaborar como as pessoas pensam, né? Elaborar não se elabora porque é um vínculo, né? O luto existe porque existe um amor, né? Uma relação de amor que foi rompida, né? Independente da idade, né, desse tempo que se teve com esse bebê. O luto, ele é o custo, né? Já dizia um autor que o luto é o custo do amor, né? É o preço que a gente paga por amar alguém, né? E seja quem quer que seja isso, né? Mas é mais ou menos isso que eu queria dizer. Meninas, vocês falaram em 2 terminologias, só para a gente entender um pouquinho. O que difere os cuidados paliativos da terminalidade? Lília, Dai, Jane, se vocês quiserem falar sobre isso. Então, na verdade, o cuidado paliativo é uma forma, uma especialidade de cuidar de quem tem uma doença ameaçadora da vida. Terminalidade, se a gente for pensar no cuidado paliativo do adulto, é o último ano de vida, né? Alguns autores colocam os últimos 6 meses de vida. Terminalidade para a pediatria é algo bastante complexo, e na neonatologia, então, não se consegue definir. Mas o que a literatura traz é que terminalidade para um recém-nascido são suas últimas 48 horas de vida, né? Para aqueles que estão na UTI, que estão doentes e que estão mesmo em fim de vida. Fim de vida faz parte da história do cuidado paliativo. Se a gente atende o paciente ao diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida, a terminalidade é aquele momento que são instituídos cuidados próprios para este momento. Então, cada momento de vida do doente, a gente tem um aspecto de cuidado. E eu queria aproveitar para dizer que, preferencialmente, todos os pacientes com diagnóstico de doença ameaçadora de vida devem fazer seguimento com o cuidado paliativo junto com a medicina curativa. Mas algo interessante que me faz pensar, porque eu acho que essa especialidade é de muita reflexão, né? Em qualquer momento, nós devemos ser chamados, mesmo que seja na última hora de vida. E isso tem batido muito na minha cabeça, eu tenho refletido muito sobre isso, porque eu brigo muito às vezes, por que demorou tanto de me chamar? E é essa coisa do autoconhecimento, do significado do que a gente faz,
Então, porque o tempo era esse, a hora era essa. Então, faça dessa 1 hora de atendimento que você tem a melhor que você poderia fazer. Dê um jeito de tratar desse bebê e dessa família e dessa equipe em 1 hora, como se você tivesse tido 1 ano para fazer. Então, a gente precisa ter muito preparo técnico, muito autoconhecimento, muito preparo emocional e muita sensibilidade, criatividade, para que a gente consiga fazer adaptações para os momentos que nós somos chamados, que nem sempre é como a gente gostaria. Mas esse paciente, e aí eu fui entender isso, que esse paciente e essa família não merecem não ter a chance de que 1 minuto que seja poder conhecer o cuidado paliativo em suas vidas e no final da vida de quem ama. E aí a gente vai ter uma chance, 1 minuto com essa família, mas certamente a gente terá uma chance para frente com o luto e o processo de luto de quem fica. Então, nada será em vão. Então, eu comecei a entender, qualquer minuto que me chame, eu tenho que transformar isso numa eternidade. Eu gostaria de fazer essa consideração. Aí aproveita, Lívia, tem uma pergunta aqui da Eliane, eu acho que já dá para a gente dar uma arrematada aí. Quando o cuidado paliativo é chamado, a família fica sabendo? Ela entende o significado disso? Na mesma pergunta. Então, o cuidado paliativo deve ser chamado sempre que há um diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida. Para os adultos, tem uma lista dessas doenças, para a pediatria tem uma lista, para a neonatologia e para a perinatologia. Nada é estanque, nada é engessado, mas existem aquelas doenças que mais acomete cada faixa dessa que são ameaçadoras, então você deve indicar, porque o paciente e a família viverão esses momentos com muito mais tranquilidade, paz, respeito e olhando para todos os aspectos desse paciente, dessa família. A família fica sabendo, sim, claro. Quando o paciente está internado, e isso é uma coisa muito importante, quando a gente vai dizer a uma família que a gente quer que a equipe de cuidado paliativos faça parte do cuidado daquele doente, né, daquela pessoa que eles amam, é a maneira como a gente traz isso é que faz toda a diferença de aproximar ou distanciar essa família da nossa equipe ou facilitar a nossa entrada nessa história, porque algo que Gi trouxe, que a gente que estuda luto, que faz cuidado paliativo, a gente sabe. A gente reflete aquilo que a gente acredita. Então, se eu tenho muito medo da morte, eu também estendo isso para os meus pacientes e para a família dos meus pacientes. Então, como eu vou dizer quem é essa equipe, é que faz toda a diferença. E aí vai com os meus próprios medos da minha morte e da morte das pessoas que eu amo. Mas sim, a família precisa saber que a gente vai chamar uma equipe para cuidar daquele paciente. E a outra pergunta é... E ela entende o significado disso nem sempre pelo médico assistente, quando ele chama, é isso que eu estou falando, ele vai dizer para essa família o que ele entende na cabeça dele do que é cuidado paliativo e dos medos e dos males que ele não consegue tratar de si próprio. Mas nós, paliativistas, nós temos o dever de nos apresentar e dizer por que nós estamos ali e de convidar esses pacientes e essas famílias para um encontro conosco. E quando eu falo encontro, não é um encontro, é o encontro de almas mesmo, entre equipe de paliativistas e família e paciente. Mas sim, eles têm que ser comunicados, tem que ser discutido isso com eles. Mas a forma como a gente coloca isso faz toda a diferença.
Eu acho que talvez essa pergunta venha um pouco por pelo fato do que, de certa forma, a gente pensa que é um certo equívoco no sentido de você chamar, ou aquela equipe chamar o cuidado paliativo apenas no momento final de vida, né? E eu acho que essa fala que Lília coloca de seja o tempo que chegar, faça o que é possível, dentro do possível, eu acho que isso é bastante interessante, sim, porque enquanto o paciente está ali, ele precisa ser honrado na sua vida e é preciso ser feito aquilo que é possível, né? Claro que muitas vezes pode-se ficar aquela sensação de quem sabe o que poderia ser feito e fica no profissional, mas se tivesse me chamado antes, eu poderia ter feito isso, aquilo outro, talvez o processo de luto poderia ter sido assim, assim. Eu acho que isso existe também no profissional, quando ele tem esse conhecimento, mas, de certa forma, quando a gente passa a pensar, se fui chamado agora, é porque agora é o meu momento de ser chamado, e eu vou fazer o que eu puder neste momento, eu acho que isso também alivia um pouco o coração do próprio profissional, no sentido de não ficar achando que está devendo alguma coisa, que ele está fazendo o que é possível ali realmente, né? Então, acho que essa consciência, ela é um tanto libertadora para o próprio profissional, de dizer assim, ó, chegou, que é a mesma coisa, eu, na verdade, recebo pacientes na sala de parto, né? Então, eu recebo pacientes da sala de parto que vieram do ambulatório de cuidado paliativo, que eu digo que é a melhor situação, porque eles vieram todos trabalhados já, foi questionado, foi conversado sobre rituais, sobre o que eles desejam, sobre como seria o parto. Então, eles vêm, não é que não há sofrimento, mas eles vêm com aquilo ali trabalhado, então, para eu trabalhar, é muito mais tranquilo. Por outro lado, quando chega um paciente que cai literalmente ali nas minhas mãos, eu preciso pensar de que eu não vou ter a facilidade, entre aspas, de que eu teria se esse paciente tivesse sido trabalhado, mas eu realmente preciso fazer o que é possível dentro do possível, né? E eu acho que quando eu ouvi essa consideração colocada também até por Ana Cláudia Quintana, nesse sentido de foi chamado neste momento, faça o que é possível nesse momento, e que Lília coloca aqui agora também, eu acho que isso me liberta um pouco o meu coração também, no sentido de não ficar, como é que eu vou dizer, lamentando, de usar aquele momento para atuar e não para lamentar. Então, eu acho que isso me deu mais força, né? E eu acho que a gente precisa encontrar caminhos mesmo de nos dar mais força para aquela situação ali. E já tive situações de bebês, como eu tive um caso recente, conversei até com Lília, de uma mãe que chegou, foi um caso bem marcante para mim, gemelar, ela já tinha perdido gestação gemelar anterior, de bebês que tinham nascido muito prematuros e que tinham ido para a UTI, que tinham perdido, e que tinham morrido, e essa mãe chegava numa prematuridade muito extrema, usando o pessário, que é aquele tipo um anel para incompetência istmo-cervical, que teria que ser tirado porque ele já estava quase que expulsando, e a gente teria que definir coisas naquele momento. Então, foi tudo muito rápido, e o que eu pude fazer naquele momento, eu fiz. Então, saber as possibilidades faz você sair de um caminho de impotência e de nada posso fazer para um caminho de não. Dentro do que é possível, algumas coisas eu posso fazer, que é respeitar aquelas meninas que nasceram, conversar com aquela família, estar junto daquela família, dizer estou aqui com você, estou mesmo, falar olhando no olho, dizer que aquele momento é difícil, mas que ele existe e que a gente vai honrar a presença daquelas crianças. Eu sempre faço, às vezes, uma analogia que é como o pôr do sol, a gente não fica olhando para o pôr do sol e dizendo, mas ele deveria demorar mais ou demorar menos, não, a gente simplesmente olha, contempla e faz o que é possível, o que é melhor, né, dentro daquele momento. Então, acho que essa ponderação é bem interessante, sim.
se a equipe que informa, não entendi, a equipe que informa a família, o psicólogo, de que vai ter o cuidado paliativo, de que vai ser chamado cuidado paliativo. Normalmente, o que é que a gente vê? Numa situação, eu acho que é ideal e que eu sonho que um dia a gente terá, seria a gente ter sempre visitas multidisciplinares e isso ser conversado, independente de ser cuidado paliativo ou não, a passagem do boletim ser um boletim multidisciplinar. Isso é um sonho que eu penso, né? Mas, na realidade, normalmente, o que existe hoje é que na passagem do boletim, que normalmente é o médico que faz, ele que informa que o cuidado paliativo será chamado. Eu acho que a grande dificuldade de, tipo assim, será que a família vai aceitar? Será que a família não vai aceitar? E o que eu vinha ponderando no início é justamente desse equívoco do cuidado paliativo ser chamado apenas no momento em que está em período final de vida, período de terminalidade mesmo, ou já final, o paciente morrendo. Por quê? Porque quando se chama a equipe do cuidado paliativo, a impressão que o paciente tem, ou que a família tem, é de que ele será abandonado, ele não tem mais jeito, e como ele não tem mais jeito, ele será abandonado. E isso é um grande equívoco, e é uma coisa que a gente precisa estudar e conversar e discutir e difundir. Que cuidado paliativo nada tem a ver com desistência, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Cuidado paliativo tem a ver com estar ao lado do paciente e fazer aquilo que é proporcional para o paciente. Do mesmo jeito que você não usa um antibiótico que não responde a uma infecção, não tem por que você usar um tratamento que você sabe que não responde. Então, você vai usar aquilo que você sabe que tem resposta, né? Então, eu acho que talvez essas grandes dificuldades que a gente ainda tem hoje, tanto da equipe chamar o cuidado paliativo, quanto da família entender o cuidado paliativo, é de não saber o que de fato é o cuidado paliativo. Porque se soubesse o que era de fato cuidado paliativo, não existiria talvez tanto essa resistência, porque como é que você não vai aceitar um cuidado que lhe observa do ponto de vista físico, que lhe alivia sintomas, que lhe observa do ponto de vista psicológico, que lhe observa do ponto de vista espiritual e assistência e social, que lhe vê como um todo, que quer cuidar de você. Não faz sentido, né? Então, acho que a partir do momento que você sabe o que de fato é cuidado paliativo, até uma das aulas que eu dei, eu brinquei, eu digo, parece a fada madrinha, porque realmente ela olha o paciente de todo jeito. Então, eu brinquei assim, ó, tirando essa parte aqui de talvez ter algo que eu acho que eu queria viver um pouquinho mais aí, então eu não queria ter algo que já me dissesse que eu estou indo embora, mas eu queria ter esse tipo de cuidado aqui, né? Eu queria ter o cuidado paliativo, essa forma do cuidado paliativo, eu queria ser cuidada dessa forma, né? E quando a gente passa a conversar e a falar das dificuldades do cuidado paliativo, acho que vem muito também dessa questão do lidar com a morte mesmo, que a gente, por mais que estude, por mais que trabalhe, a gente vive uma sociedade que é ocidental, que tem dificuldade de lidar com a morte, sim, porque a morte é um rompimento de um vínculo, e o rompimento de um vínculo é doloroso. Então, a partir do momento que a gente estuda cuidado paliativo, não fica tudo lindo e cor-de-rosa. Você tem sofrimento associado também, porque você tem dificuldade a partir do momento que esse vínculo é quebrado, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre essa questão também, né? De que talvez a dificuldade é isso. Promover conforto e qualidade de vida naquele momento, exato. Esse é o objetivo, né? Conforto e qualidade de vida. Não importa se você vai falecer daqui a 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 minuto, 1 ano, 10 anos, a gente quer olhar para o paciente e fazer com que ele viva da melhor forma possível e de forma confortável, sim. Eu queria só falar um pouquinho, eu estava vendo, né, você, Dai e Lília falar, assim, eu não sei se pelo fato de eu estar ali dentro da UTI, sabe? Mas eu confesso que me angustia um pouco perceber, às vezes, situações em que, hoje, por exemplo, uma mãe perguntou se iam continuar investindo no bebê, né? É um bebê que possivelmente, eu imagino que seja um bebê de paliação, né? Então, assim, eu não estou atendendo uma estagiária que me relatou isso, né? E a gente fez uma
uma intervenção com a médica, no sentido de fazer uma abordagem multi, mas, assim, eu fico percebendo, não é só o bebê, é a família, né? Então, eu fico pensando, por que tanto sofrimento, né? Não é mais interessante que a gente pudesse... eu sei que existem dificuldades, né? Mas acho que dizer que cuidados... Assim, desculpa, eu sou leiga, eu não tenho toda essa, né, essa vivência que vocês têm, mas eu fico me perguntando, né? E o conforto desse bebê? Né, que às vezes passa por situações desnecessárias, né? Eu fico pensando assim, e essa família? Não é a família que tem questões em relação a cuidados paliativos, eu não percebo que é essa família, é a equipe que tem. Se é uma família que é acolhida e que entende que a qualidade de vida daquele bebê, né, será melhor se ele tiver determinadas condutas, o bebê está sendo cuidado. Mas eu acho que são as questões que atravessam, né, como é que eu posso dizer, essas condutas, né, ali, que não são alinhadas, que dificultam o entendimento dessa família, a aceitação. A família, a gente não tem problema com a família. Eu acho que o problema é essa família ficar perdida no meio de tudo isso, sabe? Um dia faz isso, outro dia faz aquilo, e o bebê está ali. Enfim, desculpa, mas, assim, eu não participaria se não fosse para falar o que eu penso. Então, assim, eu acho que para mim, eu tenho muita dificuldade de estar no espaço daquele, de observar que ali tem uma situação, né, que merecia, eu acho, que ali um outro tipo de abordagem e que, enfim, fica aquela, né, aquela situação em que a família também cada vez sofrendo mais de ver, né, que aquele bebê não está reagindo a determinadas condutas terapêuticas, enfim, eu fico pensando nisso, sabe? Não é só o bebê, é o bebê e a família do bebê. E o que essa família vai trazer quando ela sai de lá? Porque tem pessoas, tem mulheres, né? Que o público que eu atendo são mulheres, né? Acho que eu só tive 2 homens. E que elas trazem coisas que poderiam ter sido trabalhadas lá atrás e que continuam reverberando, sabe? Mas por que ele estava daquele jeito? Por que aconteceu tal situação? Com imagens, inclusive, pessoas que vão para o acompanhamento psiquiátrico, porque não conseguem dormir, né? Porque tem imagens do bebê em sofrimento. Então, assim, eu não consigo muito entender, assim, eu acho que se há cuidados paliativos, ok, então, de que forma? Tudo bem que é preciso fazer alguma coisa, mas eu acho que não é isso que é o cuidados paliativos, não é assim que eu entendo, sabe? Eu entendo, assim, que é possível fazer desde o início, né? Se não é feito, tudo bem, se faz, mas eu acho que não justifica tanto, digamos, né? Situações que a gente percebe, sabe? Que eu percebo, assim. Eu concordo, Não Gi, com sei se você você, e está conseguindo entender, na mas verdade eu não discordo de existia. uma coisa. Eu discordo de que você não sabe e discordo de que você não tem tanta experiência. Isso eu discordo, porque eu acho que você vivencia isso e você tem uma visão muito adequada do que é o cuidado paliativo. Então, quando dizer assim, eu acho que eu não sei direito, eu discordo completamente disso aí que você está dizendo. Muito pelo contrário. Eu acho que você tem uma vivência de cuidado paliativo muito grande, uma escuta muito interessante do que é o cuidado paliativo, e tudo isso aí que você está falando, você está coberta de razão. Coberta de razão. O que a gente quer realmente é que o cuidado paliativo aconteça e que a gente seja chamado, e que a equipe seja chamada, e que, aliás, o cuidado paliativo ele não precisa ser necessariamente feito apenas por uma equipe, né? Os profissionais, eles precisam ter uma noção do que é o cuidado paliativo, né? É a mesma coisa, digamos, de você é nefrologista, você vai chamar a equipe de nefrologia, mas o médico, ele tem uma noção do que é uma insuficiência renal, certo? Então, o que acontece é que a questão do paliativismo, digamos assim, na criança, ela é relativamente nova, sim. Na neonatologia, ela é ainda mais nova, e o intensivista, ele tem uma dificuldade grande de lidar com isso, porque ele não teve isso na formação, certo? Então, a gente precisa, às vezes, ter compaixão com esse colega que tem dificuldade de lidar com isso mesmo, né? Antes de você entrar um pouco, acho que você não pegou o caso que eu cheguei a sinalizar de um oncologista. Imagine o que é um oncologista
não conseguir lidar bem com alguns casos de cuidado paliativo de um paciente jovem, ele saber que o paciente jovem ia morrer, ele não ter coragem, ele não conseguir falar isso, e ele impactou isso na vida do paciente, ele impactou na vida da companheira, a companheira foi lá atrás dele dizer assim, por que que você fez isso comigo? Porque foi esse caso que aconteceu lá, né? E quando foi conversar com esse colega, ele caiu em lágrimas, porque ele não sabia o que fazer. Ele fez aquilo achando que era o melhor que ele podia. Então, enquanto você me diz que essas situações poderiam não acontecer, que ótimo que isso te incomoda, porque tem que incomodar mesmo. E a gente tem que achar alguma estratégia, por exemplo, talvez seja através da sociedade, através da família, talvez seja empoderar essa família de dizer para um médico, dizer, olha, doutor, por que que meu filho está fazendo isso, isso e isso? Eu não concordo com isso, isso, isso e isso, eu acho que é assim, assim, assado. E às vezes a gente vai ter que partir do paciente para o médico, porque isso é uma transformação, e é uma transformação de paradigma. E paradigma é algo que demora para as pessoas passarem a internalizar, entende? Não é uma medicação que você diz, trocou isso, passa isso é mais fácil de aprender, é um comportamento. Então, eu acho que essa dificuldade que você vê na UTI da Climério, ela não é algo só de lá. Ela é algo que acontece lá, ela é algo que acontece, de uma forma geral, com os intensivistas, porque eles foram educados a serem assim, entendeu? Então, eles precisam agora deseducar, digamos, desaprender algumas coisas, aprender outras, e às vezes é o que a gente fala que é a resistência amorosa, que é pelos lados, ou às vezes não é tão amorosa, às vezes é dizendo, peraí, eu não quero assim. Às vezes, outra estratégia que eu achei muito interessante nesse curso que eu fiz, que esse colega foi até o Alexandre que falou, digo, gente, que cara inteligente. Ele chamou esse durão, digamos assim, que ele diz, às vezes, eu era sozinho, eu era o único louco, porque o paliativista ele é meio um louco, assim, no sentido de que ele talvez enxergue coisas ou veja coisas que nem todo mundo está vendo. E ele disse que quando ele era sozinho, como foi que ele começou a fazer isso? Ele começou a educar os técnicos, porque é a base, né? Quem está ali direto com o paciente, educar o pessoal da enfermagem. Aí depois foi chegando para os médicos. Geralmente os médicos, eu boto isso na questão, às vezes nós somos os mais difíceis de mudar algumas coisas mesmo. E aí, quando chegou naquele médico, que ele disse que era o médico mais difícil, o que foi que ele fez? Ele fez o que, para mim, é uma resistência amorosa. Ele chamou esse médico, disse que estava fazendo palestras e momentos de conhecimento, e que gostaria que ele fizesse uma apresentação sobre comunicação de más notícias. Então, esse médico, obviamente, ele teve que se preparar, ler, tal, e ele disse que ele fez uma apresentação que ele se virou para fazer aquilo ali sozinho. E que quando ele terminou, ele teve a hombridade de dizer assim, olha, tudo isso aqui que eu estou passando para vocês, eu passei através de artigos de conhecimento, e eu percebo o quanto eu vim e estava fazendo errado. O quanto e todas essas vivências que eu passei para vocês e exemplos, foram exemplos que não aconteceram comigo. Então, ele coloca que essa é uma estratégia que ele utiliza com essas pessoas mais resistentes, de colocar elas para ensinarem algo que, em tese, elas não estão vivenciando e que elas não sabem, né? Mas que a partir do momento que ele vai entrar lá como um professor, ele precisa ter este conhecimento e aprender aquilo ali. Então, às vezes, a gente vai um pouco por isso aí. Quando você me fala assim, mas como é que eu faço isso? Porque eu vejo que algumas falas são falas que são iatrogênicas, e nós fazemos falas iatrogênicas, e a gente precisa melhorar isso, concordo plenamente, né? Fazemos falas iatrogênicas, eu não acho que fazemos de forma, vou lá, vou machucar, mas fazemos porque não fomos bem tratados, né?
E elas, neste curso também, tinha uma interna que perguntou como que, diante da minha dificuldade, vamos dizer assim, de uma coisa organizacional, eu posso fazer a minha parte, né? E, às vezes, fazer a parte é justamente ponderando esse paciente, empoderando esse paciente, é dizer, tá, mas você pode falar isso, você pode perguntar isso, questione aquilo, e dar validação a esse paciente de que ele realmente não está errado, né? E aos poucos, obviamente, tentar encontrar estratégias que a gente entra na coisa da criatividade, de ver como é que a gente vai sensibilizar esses profissionais. Eu acho que quando a gente senta aqui numa sexta-feira, às 9 horas da noite, para conversar, o que a gente está querendo fazer é isso, sabe? É dizer, olhe, com esses aqui, eu quero que esses aqui sejam nossas formiguinhas, para que quando o cuidado paliativo seja chamado, não ache que é porque o paciente está necessariamente indo embora, e que seja. Se ele for embora, ele vai embora sendo honrado, ele vai embora tendo qualidade de vida, porque se a gente parar bem para pensar, ninguém sabe o segundo seguinte, nem o momento seguinte. Talvez a diferença da gente que está conversando e que não tem um diagnóstico firmado de uma patologia que sabe-se que vai levar, né? A morte é que a gente não tem isso definido, só isso. Mas qualquer uma que a qualquer momento pode, cabum, ir embora, né? Então, acho que a gente precisa trazer isso, a gente precisa conversar. E eu acho que quando você coloca isso, você está coberto de razão. A gente já caminhou algumas coisas, sim. Quando eu olho para a Climério lá do início, que quando um bebê nascia morto, o que era feito? Esse bebê era deixado lá de lado, não se mostrava mãe, não se oferecia nada, não chegava perto, não se pensava em nada. E hoje eu vejo colegas dizendo assim, não, a gente não vai mandar ela para a enfermaria ali, não. Vamos tentar botar aqui, que aqui ela fica mais reservada para ela não ouvir o choro dos outros bebês. Isso é uma bobaginha? É um pouquinho? É um pouquinho, mas isso é uma transformação. E a gente tem que se animar com as pequenas transformações, para que aos poucos a gente vá tendo respiro, né? tendo oxigênio para as grandes transformações. E as transformações do cuidado paliativo, que eu tenho percebido, é que elas são realmente de formiguinha em formiguinha, principalmente pela educação, pela conversa, pelo cuidado, pelo conhecimento, né? É nisso que eu acho que eu acredito. Lio. Gente, tem só mais uma pergunta, a gente vai só finalizar com essa pergunta por causa do horário e até do compromisso, né, de algum de vocês. Então, Nini, se você quiser fazer o fechamento já com essa pergunta aí do chat, fique à vontade e a gente encaminha para o encerramento. Uma pergunta em relação à emoção do profissional paliativista, caso sinta vontade de chorar, ao conversar com o paciente ou com a família, é permitido ou é preferível se controlar? Ou seja, para o paciente ou para a família, ver esse profissional chorar em sua frente traz algum desconforto ou o contrário, ele se sente acalentado pelo profissional? Pode chorar, pode tudo, só não pode chorar mais do que a família. Aí é que não rola, né? Se for, você vai contar uma história do filho dele, a mãe e o pai estão desesperados, e você vai chorar, gritar e se jogar no chão e vomitar e não conseguir fazer o que você fez, não dá. Então a gente precisa emocionalmente se preparar para esses tipos de conversas difíceis e que mexem muito com a gente. Mas é óbvio que a gente pode se emocionar, inclusive chorar, porque nós somos humanos, só não podemos fazer isso mais do que os pacientes. E outra coisa que nós não devemos, não podemos, é comparar as nossas histórias pessoais com as histórias dos pacientes, porque aí a gente deixa de estar escutando a história do paciente para cuidar do paciente e a gente vai falar das nossas dores. Olha, eu passei por isso, olha, seu filho está morrendo, eu tive gêmeos e perdi um, então isso vai passar. A pessoa, cada história é uma história. Então, eu acho que isso aqui não é algo
que deva ser colocada, é comparar as nossas histórias pessoais com as histórias dos pacientes, é se morrer de chorar na frente do paciente, mas a gente pode se emocionar. Eu canso de me emocionar, minha voz embarga, minha lágrima desce, mas o paciente precisa entender que aquilo ali é uma emoção verdadeira pelo sofrimento dele, e não é o meu sofrimento que está me trazendo fazer isso, porque essas coisas fazem a gente entrar em contato com as nossas próprias dores, com os nossos próprios males. São as caixinhas, né, que estão lá no nosso subconsciente, que elas vão sendo abertas à medida que as coisas nós vamos entrando em contato com coisas que nos machucam no exemplo e na vida e na história do outro, né, com os acontecimentos do dia a dia. E a gente vai fazendo contato com coisas que às vezes a gente nem percebe qual é essa coisa que está fazendo com que a gente sofra tanto com aquele determinado evento que a gente está vivendo naquele momento, e a reação parece ser maior do que o acontecimento, mas é porque não é só o acontecimento, mas o que está por trás dele na nossa própria história pessoal. Perfeito, gente. Assim, eu queria muito agradecer a vocês, né? Lilian tem um compromisso agora, precisa sair. Dai, que não passou bem durante o dia, tá aqui. Agradecer, assim, seria pouco, né? Giane, que veio de um plantão de 12 horas e conseguiu chegar e está aqui. Então, aquilo que Dai falou, né? A gente está aqui por causa disso, por causa desse tema, porque a gente gosta e porque a gente quer aprender mais ainda. Então, a gente quis passar um pouquinho para vocês também sobre o que a gente vive e sobre o que a gente realmente gosta de fazer. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado. Realmente, assim, essa representatividade aqui de vocês vai fazer toda a diferença, né? Deu assim, no máximo, tirando nós 4 aqui, 18 pessoas na sala, mas eu acho que já é um trabalho mesmo de formiguinha, que isso vai se multiplicando e que vocês possam se interessar cada vez mais né, e expandir e falar e ouvir mais sobre esse tema. Então, Lília, muito obrigada. Giane, obrigadíssima. Dai sem palavras. Eu achei que você nem pudesse, né, nem fosse conseguir se juntar aqui no grupo, mas foi assim uma belíssima apresentação e belíssimas experiências e um debate assim riquíssimo entre vocês. Meninas, se vocês precisarem de mais alguma informação, depois pode falar com Priscila entra em contato comigo, eu tento passar, né, o contato delas para vocês, enfim, interagirem mais, porque realmente o tempo é curto e a gente sabe disso. Então, só agradecimento, Lilian, Giane, Dai, fiquem à vontade, então, para já se ausentarem. Tchau. Vou parar aqui a gravação. Eu que agradeço, Vel. Eu acho que é uma oportunidade sempre da gente aprender, né? Eu falo que a gente sempre sai aprendendo um pouquinho mais, né? Eu acho que é importante